Amém? Vamos começar lá no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 6. Pai amado, Pai querido, nesta hora, em concordância com o coração da tua serva, Senhor. Eu te peço, ó Deus, vai desfazendo todo comichão. Meu Deus, toda surdez, Pai. Vai tirando tudo aquilo que não agrada a ti. Que a tua semente, Pai, venha a ser plantada numa boa terra. E que possa produzir frutos bons e dignos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Deus, que não venha a ser nada de nós, mas que venha a ser do trono da tua graça, da tua glória. Que venha ter o Espírito Santo a ministrar em cada coração. Deus vai assim agindo poderosamente, Senhor. Falando aquilo que nós precisamos ouvir e não que nós queremos. Eis-me aqui, Deus. Faça segundo a tua vontade. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Hoje estamos no culto de busca pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz lá em Atos, que foi no Pentecoste, que desceu o fogo dos céus. Mas só aqueles que perseveraram em oração e comunhão, o Senhor assim veio a ter selado. E nessa noite o Senhor assim nos diz que boa coisa é buscar ao batismo com o Espírito Santo, aos dons espirituais, mas não há batismo, não há dons sem renúncia. Não há batismo, não há dom sem renúncia. Evangelho é renúncia. E lá em 1 Coríntios 6 está escrito: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 6,19. Paulo exorta aos coríntios, dizendo: não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Irmãos, nós começamos essa noite, podem sentar quem aqui está em pé, já tendo da parte do Senhor uma exortação. E assim aprendi que Deus só corrige e exorta aos que ama. Aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe, aqueles que Ele tem um decreto, e que Ele quer lavar, remir, separar e levar para o céu. Mas por Ele saber que nós não somos perfeitos, precisamos dEle. Precisamos da orientação e direção do Espírito Santo. Às vezes nós não entendemos porque Deus nos permite passar por certas coisas. Mas a palavra de Deus diz que a cada um convém passar com Deus situações que servem de aprendizado, que servem de experiência, e que vai nos fornecer condições de ter intimidade com o Espírito Santo. Para o servo e para a serva de Deus, não temos que ver as situações que vivemos como castigo, mas sim como aprendizado, como experiência, porque Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é eterno. E foi Ele que nos criou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. E por Ele, e por causa dEle estamos aqui.
Mas Ele nos diz essa noite que a gente não tem que esquecer que quando levantamos as mãos, tivemos a certeza que Deus seria o nosso tudo. Porque a palavra de Deus diz, não foi vós que me escolheu, eu vos escolhi. E a palavra diz mais, ninguém vem a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai não enviar. E todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Então, irmãos, entenda que não é de fora para dentro. O tratar de Deus é de dentro para fora. A cada pessoa, Deus tem um propósito. Para cada pessoa, Deus coloca um processo. E eu digo, Senhor, Tu conhece a cada um individualmente. E sabe como trabalhar com cada um especificadamente. Mas tem pessoas que assim analisam a Deus como igual. Deus não é igual. Deus é soberano. Deus é perfeito. Ele nos dá a condição de nos ensinar através daquilo que nós vivemos com os nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos, até com aqueles que dizem ser nossos inimigos. Eu falei uma vez para a irmã, quando você buscar de Deus, não peça além da graça. Porque se você pedir, esteja preparado para receber aquilo que papai vai colocar na tua vida. A palavra de Deus diz que Ele não dá nada daquilo que a gente busca. Ele faz com que nós convivemos com pessoas, para através dali, Ele está nos capacitando e nos ensinando. E através dali vamos adquirir o que nós buscamos dEle. Se é paciência, Ele vai colocar na sua e na minha vida pessoas atribuladas, difíceis, para que eu e você, através daquilo ali, que papai vai nos fazer passar, adquiramos o que nós pedimos a Ele, paciência. Se é graça, se é sabedoria, nada no Senhor vem a ser como a gente quer. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? A palavra de Deus diz, o inimigo, ele engana. Ele engana. Examine o homem a si mesmo. Não precisa ninguém falar nada. Nem para mim, nem para você. Deus faz. E a palavra de Deus é bem clara. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Em 2 Coríntios diz que acordo tem o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vou ser simples e direta, irmãos, porque Deus assim está me direcionando. Lá em meio aos 4 evangelhos, o Cristo diz, seja santo, pois eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. De cabaço. Agora não abra brecha de comanás. O que abre brecha? A palavra de Deus diz. É você analisar aquilo que você vive. Como se você tivesse condições de suportar. Como você tivesse estrutura para lidar com aquilo. E se você não tem estrutura para lidar com aquilo,
você vai, ou nós vamos acabar permitindo a ação do inimigo. Através da ira, nós podemos dar lugar ao inimigo. Quando a gente diz, Pai, me ajuda. Que não venha a ser eu, venha a ser o Senhor. Que não venha a ser de mim, que venha a ser de ti. Deus não dá um peso além do que eu e você suporte. Ele nunca vai dar um peso além do que eu e você suporte. Porque quando chega a um determinado peso, que ele olha para mim e para você e diz, chega, até aqui eu permiti. E ele tira. Eu sou prova viva disso. Mas a questão aqui é porque tem busca pelo Espírito Santo? Tem. Mas não tem renúncia. Renúncia. O que vai te agradar, o que vai te acalentar, o que vai massagear o teu ego, o que vai fazer com que você esteja bem fisicamente. Para Deus, não é aquilo que você tem na sua casa, como suas vestes, seu alimento. Não. O que importa para Deus é a sua sinceridade para com Ele. Eu digo que eu sou de Deus, que eu faço a vontade de Deus, que eu sou íntima de Deus, que eu tenho Deus como meu Pai. Mas quando Deus vai me buscar como filha, eu estou sendo obediente? Eu estou agradando a Deus? Ou eu estou buscando agradar o meu eu? E fazer com que Deus venha a ser o meu servo? Porque muita gente busca o batismo do Espírito Santo. Muita gente busca os dons espirituais. Muita gente busca a comunhão com o Pai. Mas mais uma vez eu digo, o evangelho é renúncia. E a partir do momento que nós levantamos a mão, deixamos de ser de nós mesmos e passamos a ter um dono. E é com Ele que nós vamos viver até aquilo que nós dissemos que é a consumação dos séculos. E a caminhada com esse Pai, com esse Senhor, para mim e para você é de renúncia. Para agradar a Ele, tem que abrir mão do meu e do seu eu. Porque não adianta, a palavra de Deus mesmo diz em Tiago. Está lá em Jeremias. O Senhor diz, me procurarão e me acharão, quando me procurares de todo o vosso coração. Este versículo é uma promessa de Deus ao povo de Israel que estava no exílio babilônico, de que ele seria encontrado por eles se o buscassem de todo o coração. Nessa carta, o profeta instruiu o povo a construir casas, plantar jardim, casar-se, adaptando-se à vida no exílio, ao invés de aguardar um retorno imediato que os falsos profetas prometeram. Buscar a paz. Ele os incentiva a procurar a paz da cidade babilônica, porque a sua própria paz dependia da tranquilidade daquela cidade. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos assim analisar, vamos supor que nós estejamos como Israel na Babilônia.
Porque o mundo já é no maligno. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Mas o Senhor diz: casar, plantar, formar família e prosperar. Buscar a paz com todos daquele lugar. Significa procurar a Deus com sinceridade, dedicação e sem reserva. Significa você ser um exemplo, uma luz, um espelho de Deus no meio desse povo. Significa você ser um ombro amigo, uma palavra temperada na vida do seu vizinho, na vida do seu familiar, na vida da sua parentela. Nós temos palavras que edificam e transformam a vinda de Deus para a vida daqueles que convivem conosco. Nós temos que ser exemplo. Temos que ser luz onde nós vivemos. E o profeta disse a Israel: vocês têm que fazer isso. Não é vocês viverem como eles vivem. É vocês terem a sua vida naquele lugar que era o exílio na Babilônia. Não deixar de viver, não deixar de prosperar, não deixar de se alegrar, mas não esquecer do Deus que é o seu e o meu Deus. E se igualar e se misturar com a nação babilônica. E assim comer dos manjares deles. Se prostrar aos ídolos deles. Fazer as mesmas coisas que eles. Não. Mas permaneça honrando o seu Deus. E buscando a paz com todos. E não creia que virá uma busca imediata, um retorno imediato, como os falsos profetas disseram. Porque muitos dizem: Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. O noivo vai voltar para buscar a sua noiva. Desde quando eu me entendo por gente, eu ouço os vasos, os servos e servas dizerem isso. E estamos aqui profetizando isso. Mas muitos desistiram de crer nisso. E muitos creem que Cristo não vai voltar. E muitos dizem que Cristo não existe. Mas o Senhor diz na sua palavra: passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Então que venhamos buscar com sinceridade aquilo que papai quer que eu e você seja para aqueles que estão lá fora. É o que o profeta disse a Israel lá no exílio da Babilônia. Porque a sua paz depende da paz da cidade. Para você ser o que você quer ser para Deus, você tem que deixar na mão de Deus o que você não quer deixar. E agradar a Ele como Ele quer que seja agradado. Buscar de todo o coração significa procurar a Deus com sinceridade, dedicação e sem reserva. Não de forma superficial ou por conveniência. Nada que a gente faz, igreja, é por acaso. Há uma briga constante entre a carne e o espírito. Há uma briga constante entre a carne e o espírito. E quando a gente analisa que temos que alimentar o espírito, para que Pai venha mortificar a carne. Para que venha acontecer um milagre nas nossas vidas. É necessário renúncia. A palavra diz: orai sem cessar. Jejum, oração.
abre mão do teu eu. A tua vontade não está em questão aqui. A questão aqui é a vontade do ser eterno. Se você quer ser batizado, se você quer receber os dons, lembre-se que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. O Senhor disse que o inimigo, na palavra dele, usou uma menina com dom de profecia. Ela profetizava, mas não era vindo de Deus. E quando Deus, assim, através dos seus servos, repreendeu essa menina, e assim expulsou o que estava usando ela, algo ali aconteceu. Porque depois dali, ninguém mais ouviu falar daquela menina. E como igreja do Senhor, nesses últimos dias, Deus quer batizar, Deus quer renovar, Deus quer encher com dons espirituais, Deus quer revestir, Deus quer mostrar que Ele permanece sendo Deus na minha e na sua vida. Mas temos que ter uma certeza, não é com a força do nosso braço, igreja. Não é como eu e você quer. Temos que estar buscando a direção de Deus. O batismo do Espírito Santo, ele não vem de qualquer jeito. Lá em Atos está escrito, todos reunidos, unanimemente, jejuando, orando, louvando, consagrando, buscando e perseverando na presença. Mas não foram todos que permaneceram. Mas aqueles que permaneceram, Deus honrou. E foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas, começaram a expressar em outras línguas ou nas suas próprias línguas. Porque o poder de Deus desceu naquele lugar. Então não adianta nós virmos no culto de busca pelo Espírito Santo com uma certeza carnal que vai ser agradável a Deus o meu querer, porque não vai. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja. E não que Ele diminua e eu cresça. Não que Ele se constranje e eu apareça. Não é a minha vontade, é a vontade dEle. Aquele que quer ser o maior, venha ser o menor. Aquele que quer ser servido, venha servir. O Cristo ensina isso. Ele despiu da sua glória e se fez carne para mostrar para mim e para você como é servir ao Pai. Como é ser servo na presença do inimigo e dos homens. Porque muitos dizem, eu tenho Cristo como exemplo. Será mesmo? Porque não abandona as práticas carnais. Porque não abandona as obras do mundo. Porque não busca a direção como o Espírito Santo quer. O que Cristo fez, temos que estar fazendo. Em Tiago 3,10 diz, é usada uma metáfora que diz, para enfatizar a língua. Não se pode ser ao mesmo tempo o templo de Deus e de Baal. Você escolhe, igreja. A escolha que a gente fez lá atrás é o começo do começo. Mas o que vai definir o nosso final é a minha e a sua atitude aqui. É a minha e a
sua disponibilidade na presença de Deus. É a minha e a sua obediência ao Senhor aqui. Por que, igreja? Eu busco o Senhor de um modo que eu digo, Pai, o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. É a parte mais delicada da Trindade Santa. Então você não pode buscar o batismo do Espírito Santo sem antes abrir mão do que impede o trabalhar de Deus. Do que impede Deus encher a você. Do que impede Deus fazer em você. Do que impede Deus fazer através de você. É como os vasos chegam a dizer, se você vier com a mente cheia, com o coração completo do peso, de lá de fora para cá para dentro, e não deixar no altar, nada vai adiantar. Você vai sair do mesmo jeito que você veio. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não se pode, ao mesmo tempo, uma fonte dar 2 tipos de água, igreja. Ou você dá água doce, ou essa fonte da água amarga. Da mesma forma, a vida de uma pessoa deve refletir um tipo único de caráter. E não há 2 contraditórios. Então eu nunca vou dizer, Senhor, eu estou como o Senhor quer. Se eu chego numa casa de oração, eu não glorifico ao Senhor. Os livramentos que Deus me deu, os livramentos que Deus deu à minha família, o cuidado de Deus na minha vida, o cuidado de Deus na vida dos meus, é motivo suficiente de eu chegar aqui e glorificar, de eu chegar aqui e dar o meu melhor, de eu chegar aqui e dizer, Senhor, eis-me aqui. De eu realmente derramar a minha alma na presença de Deus. Mas o que impede disso acontecer é uma única coisa. É o que Naamã tinha. É o que muitos têm. O orgulho. A palavra de Deus nos diz que Jeremias exortou o povo para que eles pudessem entender. Não adianta buscar a Deus de lábios. Não adianta buscar a Deus por conveniência. Não adianta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. As preocupações da vida estão afastando muitos. Ah, mas não é assim. É. Porque o Senhor diz que no mundo teríamos aflições, mas que teríamos que ter bom ânimo. Porque Ele venceu e através do seu exemplo também poderíamos estar vencendo. Mas a questão de Deus conosco esta noite é a única, igreja. Nenhum povo, nenhuma igreja, nenhum prevalece se não houver união, santidade, adoração na verdade. Não adianta eu buscar a Deus com o coração magoado, com o coração ressentido, com o coração ferido, com o coração cheio de coisas que não agradam.
Essa noite, igreja, quando o meu pastor chegou e pediu, perguntou se eu podia, eu digo, Senhor, eu olhei para cima e disse ao Senhor que eu não queria que viesse a ser de mim. Mas o Senhor disse que a igreja busca o batismo com o Espírito Santo de modo contrário àquilo que tem que ser. Você não pode colocar dois no mesmo lugar, igreja. Ou é Deus, ou é Baal. Ou é o Espírito Santo, ou vai estar para ser o espírito de engano. Eu tenho uma coisa para dizer, igreja. Quando Tiago chegou e disse, entrega a tua vida a Deus, submete-se à sua vontade e aos mandamentos, renunciando ao próprio eu. Eu faço que nem irmão, vai doer, mas vai sarar. Sabe por quê, igreja? A santidade nossa é simples. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de todo o teu pensamento, força, em primeiro lugar. E o segundo é o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero de Deus um casamento. Eu quero de Deus um relacionamento sólido. Eu quero de Deus uma porta de emprego abençoada. Eu quero de Deus a salvação do meu filho. Mas aí é que vem o porém. Está disposto a renunciar? Está disposto a abrir mão? Está disposto a negar a si mesmo? Está disposto a deixar no altar o que não agrada a Deus? E renunciar o que vai estar para ser a vontade, o querer e agradar a carne, o agradar da carne? Roupa de saco, Jó se prostrou. Mas papai quer dizer nesta noite, você está disposto a isso? Vai do começo. Porque o que há de vir virá e não tardará. Para mostrar que Ele é Deus, você tem que dar o primeiro passo. Não é querer barganhar com Deus. Esquecer que acima de tudo, é Ele que é o Criador. É Ele que é o Senhor. É Ele que é o dono. E não eu nem você. O batismo com o Espírito Santo é algo fino. É como a palavra diz. Todo e qualquer pecado pode vir a ser perdoado. Mas olha só, igreja. Ao ponto que é sensível o Espírito Santo. Não há blasfêmia contra o Espírito. Aí eu digo, Senhor, está aqui. Eu não pensava em fazer. Mas tenho eu dito. Você tem estrutura para suportar? Você tem estrutura para levar até o fim, como o papai quer? Se não tem, vai como ele quer. Entrega no altar. Começa do começo. Abre mão do eu. Esther, 3 dias, jejum e oração. O batismo com o Espírito Santo é renúncia. Os dons espirituais é renúncia. Comunhão com o Pai, oração, jejum, renúncia. Muitas das vezes tentamos assim dizer, eu não vou mais, não quero mais, vou parar. Aí papai vai lá e diz, você não vai parar. Você vai continuar.
O que eu estou usando é para te ensinar, para te fortalecer, para te mostrar que eu sou contigo. Eu aprendi. Não é por acaso eu estar aqui, igreja. Não é por acaso o papai fazer através da minha vida, da vida de muitos, de alguns aqui. Mas é porque houve uma renúncia. Você saber que papai está querendo de você algo que você não quer fazer. Mas você quer ter algo de papai. E essa semana papai só busca da sua igreja verdade. Sinceridade. E não há de ter sinceridade e verdade se não houver na presença as obras. A partir daquilo que você faz, a partir daquilo que você expõe, eu posso te dizer, igreja, que é algo da parte de Deus para você. Em quanto tempo tem que eu digo, Senhor, pessoas machucaram, pessoas magoaram, pessoas entristeceram. Aí o irmão disse, para ser batizado com o Espírito, papai tem que achar graça em você, tem que achar espaço em você, tem que achar o teu coração limpo. Ele tem que achar o teu coração limpo. Porque ele diz, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mas ele não habita em templo construído por mãos de homens. E ele não vai estar para usar aqueles que não vão estar segundo a sua vontade. Ele vai usar sim. Mas como ele usou nos tempos do Primeiro Testamento. Mas ele quer intimidade com a igreja. Ele quer intimidade com o seu povo. Ele quer andar conosco. Ele quer fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Ele quer salvar, ele quer curar, ele quer libertar. Através de mim e de você. Mas para isso temos que nos posicionar, igreja. Abre mão do eu, abre mão do teu querer, do meu querer. A vaidade, o orgulho. É diabólico, carnavaço. Há muitos que perdem por causa disso. O orgulho carnal, ele é diabólico. Bota irmão contra irmão. Pensamentos na mente que não vão estar para ser verdade. A covardia. Porque a palavra de Deus diz, se tu tem algo contra teu irmão, chega até ele. Busca dele. Procura ele. E fala para ele. Porque se ele e ela é homem e mulher de Deus, papai vai testificar. E vai ter que mostrar que ele é Deus. Porque pode haver um perdão. Mas faça com sinceridade. Não busca batismo com o Espírito Santo na falsidade, na mentira, na hipocrisia. Não busca os dons espirituais de qualquer jeito. Renúncia, igreja. O melhor vem de Deus, sim. E cadê o teu melhor para Deus? Cadê o meu melhor? Se ele vê que eu e você tem, porque eu e você não busca dar. Porque brigamos com Deus. E pensando que estamos agradando a Deus. Murmuração, questionamentos. A palavra de Deus diz que nos tempos de outrora, quando foi na Santa Ceia, ele sabia quem ia trair ele. Ele sabia quem ia entregar ele. Mas ele não distratou, ele não desconsiderou, ele não deixou de amar e mostrar o amor dele para com todos. Porque o mal não estava nele, o mal estava naquele que iria trair ele. Então não dá lugar, igreja.
tapa todas as brechas. Todas as brechas, igreja. Busca com sinceridade aquilo que papai tem para dar. Se é batismo com o Espírito Santo, busca com sinceridade. Examina a si mesmo. E não esqueça que nós não somos mais de nós mesmos. Temos um dono, temos um Senhor. E se Ele permitir que a minha e a tua terra venha estreitar, busca examinar a si mesmo. Vamos buscar a nos examinar, porque se Ele permite, é algo que tem que mudar na minha e na sua vida. Para que Ele permaneça dando a mim e a você o que nós realmente precisamos. Porque não adianta a gente dizer, foi por causa disso, por causa... Não. Davi, ele arquitetou a morte de Urias. Era para ele estar na guerra. Mas ele ficou no palácio. E disse ao seu companheiro, bota ele lá. No lugar que era para Davi estar, ele mandou botar Urias. Urias morreu. Davi pegou Betseba, levou para o palácio. Constituiu ela com sua rainha. E sabe o que aconteceu? Assim como tem um dizer no mundo, quem apanha, não esquece. Mas quem bate, sim. Davi fez. Por causa dele, Urias morreu. Passou o tempo. Veio o profeta até Davi. Porque Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa ou se esqueça. E papai usou o profeta através de parábolas e falou para Davi. Tem um homem que tem uma novilha e tem um outro que tem várias. Mas aquele que tem várias matou a única novilha daquele homem. Rápido Davi foi na resposta. Quando o profeta perguntou, o que merece esse homem? Ele, a morte. Aí o profeta disse, bem, esse é você. Esse é você. Não tem motivo, não tinha motivo, não tinha o porquê. É porque ele queria aquilo que pertencia a outro. E por causa disso, ele foi e matou um inocente. Papai foi e buscou dele. E chegou e disse a Davi através do seu vaso. A partir de hoje, a espada não sairá do meio da tua casa. Porque o sangue do